A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, numa breve reflexão baseada no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Estamos vivendo um momento de aflição. Momento de angústia, momento de grandes preocupações. O mundo, o país que nós estamos vivendo, está enfrentando um caos. Seja ele pela ordem de saúde por causa da pandemia, e seja ele agora por uma questão financeira, porque está começando a desenvolver. E nós, em meio a tudo isso, ficamos aflitos. Nós nos sentimos angustiados. E a aflição, querido, é algo real na nossa vida. É algo real na nossa história. E a aflição, por vezes, se nós não tivermos cuidado, ela nos leva a um caminho de incredulidade. Nós começamos a esquecer ou duvidar sobre Deus. A aflição, por vezes, ela nos leva a sentir amargura. A aflição nos leva ao desespero. A aflição nos leva a vícios. A aflição nos leva até a ilusões desesperadoras. Por exemplo, uma pessoa aflita em meio ao deserto, ela consegue ver um oásis. Ela consegue olhar um oásis por causa da aflição que ela está enfrentando. Precisamos ter cuidado. Mas saibamos que a aflição é algo que nós vamos enfrentar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e na nossa história. Mas a aflição ela tem seus propósitos. Em primeiro lugar, o propósito da aflição é nos fazer perceber o quão prepotentes e ignorantes nós somos. Em segundo lugar, a aflição ela nos mostra que nós precisamos de Deus e de sua ação divina em nossa vida para transformar cada dia mais a nossa imagem, a imagem e semelhança do Senhor. A cada dia mais, a desmontar quem nós somos para fazermos cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Em terceiro lugar, a aflição ela tem um propósito que é nos fazer compreender que nunca estamos só. Nunca. Nunca estamos sozinhos. Pelo contrário, o Senhor por vezes usa as aflições, irmãos, para nos fazer voltar a Ele, olhar para Ele e compreender que por meio dela nós podemos consolar outras vidas. Nós podemos auxiliar outras vidas. Talvez você tenha passado por alguma aflição que outra pessoa hoje esteja enfrentando. E a sua experiência, ela auxilia, ajuda no crescimento de outra pessoa. Apóstolo Paulo, irmãos, nos diz em sua segunda carta aos Coríntios, lá que, capítulo 1, versículo 4, ele nos diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O Senhor nos consola, nós não estamos só, para que possamos, nesse aprendizado, consolar outras vidas. O próprio Cristo, queridos irmãos, ele nos disse por meio do evangelista, no texto que nós lemos nessa noite, nesse momento, no capítulo 16, versículo 33, eu lhe disse essas coisas para que vocês possam ter paz em mim. Neste mundo vocês terão aflição ou aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. O nosso grande mestre escreve muitas lições brilhantes no quadro negro da nossa aflição. Ele usa esse momento que nós estamos passando para nos fazer aprender, nos fazer crescer, para nos moldar e para mostrar que nós não somos e não temos nada que nós dependemos dele. Nós precisamos lembrar, irmãos, que esses momentos de dores, de preocupações, de angústias, que esses momentos eles servem para moldar a nossa vida, para moldar o nosso caráter, para nos fazer crescer, para nos fazer avançar. E quando tudo isso terminar, cada dia mais refletirmos a glória dele. Cada dia mais nos tornarmos a imagem e semelhança dele.
Existe um teólogo chamado Joseph Alleine, que ele diz assim: tempos de aflição são geralmente tempos de vitória para o povo de Deus. Na maioria das vezes nós não estamos atentos a isso. Quando nós estamos passando por aflição, nós só pensamos nas dificuldades, nos insucessos. Nós só pensamos nas derrotas. Nós só conseguimos visualizar dificuldades e tribulações em cima de tribulações. Nós precisamos compreender que o Senhor nos mostra e o Senhor nos chama a atenção que em tempos de aflições, aqueles que estão junto ao Senhor, caminham lado a lado com o Senhor, esse é um tempo de vitória para o povo de Deus. Porque nós nunca sairemos da mesma forma como entramos na aflição. Nós nunca viveremos mais da mesma forma como entramos na aflição. Nós nunca, irmãos, olharemos para Deus da mesma forma quando nós saímos de uma aflição. Pelo contrário, nós cresceremos em todos os aspectos da nossa vida. Nós cresceremos em comunhão, em intimidade, nós cresceremos em relacionamento com o Senhor, nós cresceremos em amor à sua palavra, nós cresceremos naquele que nos chamou e nos atraiu. Por vezes, irmãos, nós não avançamos na vida ou não avançamos em todas as circunstâncias da nossa história por falta de sabedoria para enfrentar os problemas. Apóstolo Tiago nos diz lá no capítulo 1, versículos 5 e 6, que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e Ele concede. Peça, porém, com fé. Ele diz isso no versículo 6, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Cristo nos ensina como enfrentar as tribulações. Cristo nos mostra, nesse texto do evangelista João, como passar pelas aflições. Veja que do versículo 25 até o versículo 33, ele está dando palavras de despedidas. E ele está dizendo, tudo isso que eu estou falando é para que vocês tenham paz em mim. Tudo isso que nós estamos passando, irmãos, nós precisamos enfrentar tendo paz no Senhor. Enfrentar olhando para Ele. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Lembra o que o profeta Isaías nos diz? O seu nome, entre tantos, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Se você hoje está aflito e precisa de paz, olhe para o Senhor. Se volte ao Senhor. Se você hoje está angustiado em meio a tudo isso que está ocorrendo no nosso país, em meio a tudo isso que está chegando ao nosso lar, olhe para o Senhor. Ele é a paz que você precisa. E tudo isso que Ele está falando é para que você tenha paz nele. Para que você tenha paz na palavra dEle. O mundo não pode dar a paz que Ele te dá. Então se refugie nele. Ele é a sua paz. Se ampare nele. Ele é a sua paz. É interessante porque o texto nos diz: no mundo tereis aflições. Ele não prometeu para mim e para você, querido irmão, que nós iremos ter um mundo de rosas, de alegrias. Um mundo só de felicidades. Um mundo só de sucessos, de realizações. Não, não, não. Após o fim de uma aflição, começa outra. Após o fim de um problema, começa outro. Ele está dizendo isso para mim e para você. Isso não quer dizer que eu e você somos homens de ferros, sabe? Que nós, por vezes, não choramos em meio aos problemas. Não quer dizer isso. O que ele está dizendo é que eu e você, nós vamos ter aflição. Mas ele traz a solução para isso. Tem de bom ânimo. E quando ele está dizendo para mim e para você, tem de bom ânimo, sabe o que ele está dizendo literalmente com essa declaração? Cristo está dizendo para a nossa vida. Ele está dizendo, literalmente, aguente firme. Segura. Firme. Aguenta firme. Queridos, esse momento vai passar. Continua firme no Senhor. Continua amparado nele. Continua se renovando nele. Ele nunca te desamparou e nem vai te desamparar. Tenha bom ânimo. Seja corajoso.
Se fortifique não na sua força, mas na força do Senhor. Sustente-se nele. Em meio às tribulações deste mundo, o dever nosso como discípulo do Senhor é ter bom ânimo. É não se deixar ser tomado por tudo que está ocorrendo. Mas é suportar tudo isso, não na nossa força, mas na força dele. É olhar para o autor e consumador da nossa vida e continuar crendo nele. Saibamos que nesse mundo nós vamos ser pressionados todos os dias. Nós vamos passar por aflições, seja ela de qualquer tamanho ou qualquer gravidade. Nós vamos enfrentar aflições. Mas tenham bom ânimo. Suportem. Aguentem firmemente naquele que responde dizendo: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. A nossa paz está naquele que venceu. A nossa alegria está naquele que venceu. Suportar tudo isso é por aquele que venceu. Passar por tudo isso é passar confiando e olhando aquele que venceu. Não deixe que a aflição seja o Senhor da sua vida nesse momento. Não deixe que suas angústias seja Deus na sua vida nesse momento. Pelo contrário, eu quero lhe convidar hoje a olhar para o autor e consumador da sua vida. Autor e consumador da sua fé. Que já em tom de despedida diz no versículo 33: eu digo tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Não procure a paz hoje na conjectura política, na estrutura que nós estamos vivenciando. Não procure. Eu lhe convido a você procurar a paz no Senhor, no Príncipe da Paz, naquele que pode trazer calma ao seu coração aflito, em meio a tantas coisas difíceis que estamos vivendo e vendo. Procure a paz naquele que pode acalmar o seu coração, aquietar a sua alma. Continue firme, aguente, suporte. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar. Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E saiba, ele venceu. A certeza é que nós venceremos. Nós, nele, somos mais que vencedores. Então, em nome de Jesus, nessa noite, mate essa aflição, tendo paz no Senhor. Mate essa aflição, suportando firmemente no Senhor, porque ele venceu. Eu e você também venceremos. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre você a paz que excede todo entendimento nessa noite. E que você possa deitar em paz e logo pegar no sono. Porque só o Senhor, somente Ele, te faz repousar em segurança. Deus te abençoe, queridos irmãos, e fica na paz do Senhor.